Aí, foi agora? Foi? Tá aqui dando aula no Mute, cara. Que isso, que vergonha. Tava todo mundo me avisando aqui, ó. Obrigado aí pelos avisos, gente. Deixa eu ignorar todo mundo aqui. Tá bom, depois dessa vergonha aqui ao vivo para vocês, vamos começar de novo. Ai, ai, ai. Então, eu vou falar dos testes unitários automatizados, falar um pouquinho de conceitos, melhores práticas e mostrar exemplos práticos aí de funcionamento. Tá? Qual que é o objetivo dos testes unitários? A gente garantir que um componente funciona em isolamento, ou seja, ele sozinho, sem interação com outros componentes. Tá? Então, a nossa unidade ou componente sob teste, ele pode ser um método, uma classe, um componente ou alguma outra coisa. Tá? E o problema com testes unitários, né, ou testes unitários automatizados, é como é que a gente isola esses componentes para fazer os testes funcionarem, tá? De forma isolada. Então, assim, as ferramentas de teste unitário automatizado, tem algumas ferramentas que a gente pode usar para fazer esse isolamento. Por exemplo, o mais comum hoje em dia é chamado de mocks, tá? O que é um mock? Ele é um componente que tem a mesma interface do componente que a gente chama, tá? Mas que o comportamento dele é forçado, ou seja, a gente consegue dizer qual é o comportamento que a gente quer que ele tenha. Tá? E isso, assim, de uma forma sem a gente precisar reprogramar o componente todo. Tá? Então, se a gente for fazer uma chamada a um outro método, a gente pode dizer o que esse outro método vai responder. Uma outra opção em relação a isso é a gente fazer uso de stubs. Tá? Só que os stubs, eles são a reprogramação de um componente ou de uma determinada função para a gente poder ter as respostas que a gente quer. Tá? Então, hoje em dia, é muito mais comum a gente ver o uso de mocks no lugar de stubs. Tá? Stubs é uma coisa que era usada mais antigamente. Se vocês quiserem saber mais sobre a diferença aí de mocks para stubs, tem uma leitura complementar aqui, que é mocks aren't stubs, ou seja, mocks não são stubs. Tá? E existe também os drivers, tá? Porque quando a gente tem um componente, ele pode estar chamando outros componentes e ele pode ser chamado por outros, tá? Os drivers, eles são os elementos que chamam o componente sob teste, tá? E muitas vezes a gente precisa dos drivers para conseguir realizar os testes. Então, só para mostrar aqui um diagraminha, ó, o componente sob teste, ele está aqui no miolo, tem gente que chama ele, e a gente, esses caras que chamam aqui o componente sob teste, eles são os drivers, e quem o componente chama, você pode substituir a implementação ou por um stub ou por um componente mockado. Tá? Então, assim, eu vou mostrar nos exemplos para vocês que a maior parte das vezes a gente usa mock mesmo. Eu não precisei usar nenhum stub. Tá? Mas os drivers a gente não consegue escapar. Então, muitas vezes a gente tem que fazer uso dos drivers para poder fazer o componente funcionar. Existem diversas ferramentas de teste unitário automatizado, exemplos de Unity, CPP Unity, XUnity, assim vai. Tem o Jest também, que a gente vai usar aqui no curso para fazer teste em JavaScript. Mas todas elas têm as seguintes características, tá? A gente tem um caso de teste ou um método por teste, né? Métodos de preparação e encerramento e assertivos. Tá? Essas seriam as partes ali de um teste unitário, né? Então, falando um pouquinho do Jest, como exemplo, né, a gente tem um teste como sendo um caso de teste, como sendo um método que é chamado de it ou test, tá? E aí a gente tem o nome do teste, ou seja, onde você diz ali o nome do que você, qual é o caso que você está testando, e a função de teste, tá? Que é uma função que vai ser executada para fazer esse teste. Essa função ela pode ser síncrona ou assíncrona, tá? A gente vai ver exemplos disso. Ela deve executar a função sob teste ou o componente sob teste, tá? Isso aqui é necessário, senão ele não está efetivamente testando nada. E deve fazer as asserções para verificar o resultado esperado. Tá?
Vou falar de asserções um pouquinho mais para frente. Então, além disso, né, a gente pode ter métodos de preparação e encerramento, que são o quê? Métodos que precisam rodar antes dos testes ou depois dos testes. Para que a gente pode precisar lá de um método de preparação, por exemplo? Para fazer carregamento de dados, para instalação de mocks, e entre outras coisas, tá? Então, muitas vezes, a gente tem que preparar o nosso ambiente para poder executar o teste. E aí, às vezes, não é adequado a gente fazer isso dentro do método que é o caso de teste. A gente pode fazer isso do lado de fora. Tá? Então, no Jest, por exemplo, a gente tem alguns métodos que são before all e before each. O before all ele executa antes de todos os testes, ou seja, antes de começar o primeiro teste, ele vai executar o before all, e o before each antes de cada caso de teste, ou seja, vai executar N vezes para cada teste que você tiver. Além disso, a gente tem exemplos de ações de encerramento. Você pode, depois de um teste, precisar recuperar o estado da aplicação para poder rodar o próximo teste. Ou, por exemplo, limpar mocks e dados temporários para você poder seguir para o próximo teste. Você tem funções auxiliares para fazer isso também. Por exemplo, after all, que roda depois de que todos os testes rodaram, e o after each, que roda depois de cada teste. E, além disso, para você ter um teste unitário, você precisa de assertivas, né? Que são as instruções que verificam os resultados obtidos em relação aos resultados esperados. Os testes de aceitação, vocês já fizeram essas assertivas, a gente vai precisar aqui também. Tá? Elas vão determinar o resultado do teste, ou seja, se todas as assertivas passarem, o teste passou. Se não, ele falhou. Tá? E aí você precisa saber, né, a suíte lá, a ferramenta de teste, ela vai mostrar para você qual a assertiva que falhou. Tá? E a escolha das assertivas é fundamental para os testes revelarem defeitos. Tá? Então, assim, é muito fácil a gente fazer um teste que ou a gente fazer uma suíte de teste que tem 100% de cobertura, e só que com assertivas fracas a gente não consegue revelar os defeitos. Tá? Então, a questão é o seguinte: qual o resultado esperado completo da execução? Ou seja, tudo que é resultado da execução daquele teste. Tá? Então, às vezes, a gente tem muitos efeitos, né? Por exemplo, eu cadastrei um elemento lá num CRUD. Além de eu cadastrar no banco de dados, pode ser que eu tenha outros efeitos, como aparecer coisas na tela, atualizar outros componentes. Então, isso tudo precisaria ser verificado com assertivas, para você garantir que o estado completo está sendo verificado. Se você pegar e fizer assertivas só de uma parte das coisas que são modificadas, se você tiver um defeito nas partes onde você não colocou assertivas, você vai ter um teste, mas que não revela defeito. Ou seja, vai ter um teste ruim. Tá? Então, essa parte das assertivas ela é fundamental para você conseguir fazer bons testes. Quanto melhor as suas assertivas, melhor o teste. Além disso, a gente tem um conceito que é de suíte de teste. Suítes de testes são conjuntos de testes agrupados de alguma maneira lógica. Isso pode ser por componente, por tipo de teste, ou seja, unidade, integração, sistema, aceitação, ou qualquer outro critério. Tá? Qual que é o objetivo da gente agrupar testes? Permitir a execução seletiva de um grupo de testes. Tá? E, por exemplo, ordenar essa execução. Aqui a questão é o seguinte: quando a gente está trabalhando com um sistema pequeno, a execução dos testes unitários ela é uma coisa rápida. Só que quando o sistema cresce, essa execução ela pode começar a se tornar lenta, e a gente pode querer escolher só partes dos testes para serem executados. Então, esses grupos de testes ajudam a gente, nesse momento, de selecionar quais que vão ser executados. Tá? Falei um pouquinho de conceitos, agora a gente vai ver como é que esses conceitos aparecem na prática. Tá? Vou pegar o projeto, tá? Esse projetinho aqui, ele está lá no GitHub. Deixa eu pegar aqui o caminho dele aqui para vocês. Esse cara aqui, ó. Exemplo de PSW.
mandar no chat aqui para vocês. Tá? Esse cara aqui, os últimos commits foram de implementação de testes unitários, tá? Então, semana passada eu fiz aqui alguns commits, e aí vou mostrar aqui para vocês as informações aqui, como é que a gente está trabalhando. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou botar o JSON Server para rodar, porque esse projeto ele só tem front-end, por enquanto. Tá? Tem um scriptzinho aqui. Aqui eu já deixei as coisas pré-configuradas, tá? Então, assim, já tem aqui qual porta, delay configurado. E, quando eu for rodar os testes, só observem aqui que eu também já coloquei uns parâmetros aqui de execução, tá? Para a gente poder não só conseguir rodar os testes adequadamente, quanto também medir a cobertura, tá? Então, observem isso aqui na hora de fazer a execução dos testes de vocês. Então, eu vou rodar aqui yarn teste. Deixa ele rodar. Aqui vem um relatóriozinho no próprio console com a medição de cobertura, né? Qual que é o objetivo aqui, né? Eu queria só testar essa parte aqui, ó. Que era essa partezinha aqui do CRUD de projetos, tá? Que eu estava fazendo em exemplo lá no pessoal de PSW. E eu consegui testar aqui. Aqui tem os critérios de cobertura, né? Então, eu tenho aqui statements, que é instruções, branches, que é desvios, funções e linhas. E aí eu consegui chegar aqui na maioria deles em 100%, a menos de um caso aqui, que foi o caso que eu falei lá na aula, que eu não consigo ter uma cobertura de branch, e vai ficar aqui um caso aqui não coberto. Eu vou mostrar esse caso aqui para vocês. Tá? Então, vou mostrar aqui, a aplicação é muito simples, né? Não sei se vocês estão lembrados. Deixa eu dar um start aqui. Carrega aqui uma listinha de projetos. Eu não cheguei a estilizar tudo aqui para eles. Deixa eu parar o teste aqui, senão ele vai ficar... Tá. Aqui não era... Dá uma olhada aqui. Está com algum set timeout aqui problemático ainda. Ó. Mais um exemplo aí para vocês. Ó. O projeto está com 100% de cobertura de teste e está tendo um comportamento estranho aqui. Tá, deixa eu entrar aqui no formulário, fazer um cadastro aqui. Carregou. E ele está recarregando. Deixa eu ver aqui.
Ele está em loop aqui, ó. É bom que a gente vê o que está acontecendo também. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui os testes para vocês. Então, o que acontece? Né? Para fazer os testes dessa aplicação, eu precisei criar alguns arquivos aqui na parte de projetos. Tá? Tem aqui o formulário de projetos. E, na verdade, a pastinha de projetos. E para cada suíte de teste unitário, eu coloquei aqui um arquivo com o nome do componente, .unit.test.js. Tá? Então, tem alguns componentes aqui, né? Essa tabelinha aqui ela é formada de 3 componentes, que é um componente com tudo, que é o listagem, a tabela que entra aqui, e que coisa irritante isso aqui. E a linha que fica aqui dentro. Tá? Deixa eu cancelar aqui esse efeito. Só para a gente poder... É isso aqui, ó. Isso aqui que está causando problema. Vou tirar isso daqui. Agora foi. Ele está com um delay de 2 segundos para carregar. Tá, eu vou falar desse caso aqui para vocês. Então, assim, vou mostrar algumas coisas aqui que precisaram ser testadas, né? Então, assim, o primeiro componente que eu testei foi o linha, tá? Que é o componente mais básico. Então, assim, tem um componente que é só uma linha daquela tabela, mas que para fazer o teste dele já dá um trabalhinho, porque você tem diversos casos de teste aqui, né? E aí, em relação aos conceitos que a gente estava falando, né? Por exemplo, para fazer alguns testes não teve problema em relação à questão do isolamento, apesar de, né? Para esse componente renderizar corretamente, não gerar nenhum warning aqui na hora da execução dos testes, a gente precisa envolver ele num outro. Então, assim, como ele é uma linha, né? Para você renderizar uma linha sem uma tabela, é meio complicado. Tá? É esse cara aqui. Tá? Então, eu precisei colocar aqui um table, um tbar aqui, para poder renderizar ele direitinho. Além de que alguns componentes que utilizam, por exemplo, a parte do React Rondo, do router, né, que é o roteador, de você poder utilizar caminhos aqui direto na URL, esses caras eles precisam de um router. Tá? Então, dentro do linha, tem um componente aqui que chama link, que é do React Router DOM, né? E para esse cara aqui funcionar, ele precisa estar envolto num outro que é um router, senão ele dá um erro. Então, isso aqui é um exemplo de driver. Tá? Você precisa de um componente, não necessariamente chamando, mas aqui ele precisa estar em torno dele para poder você renderizar o outro. Tá? Então, sem esse driver aqui, você não consegue rodar esses testes. E aqui embaixo tem exemplo se eu não me engano, tem um exemplo de mock aqui, ó, onde você precisa de um handler
para, quando você clicar nesse excluir aqui, ele fazer uma chamada de um método. E aí esse handler ele é passado aqui através de um mock. Esse aqui é o mockzinho mais simples que a gente consegue fazer, é só uma função. Tá? Então, ele coloca um ponteiro aqui para uma função nessa variável e você passa ela. Tá? E a partir disso você consegue fazer algumas verificações, que é quantas vezes ele foi chamado, ou com que parâmetro foi chamado essa função. E aí consegue fazer assertivas em cima disso, para, por exemplo, quando for clicar em excluir o projeto. Tá, isso aqui foi um teste muito simplesinho, tá? De um componente que é tranquilo de testar. Aí vamos passar aqui para um componente que é um pouquinho mais complicado, tá? Vou falar aqui do tabela projeto. Tá? O tabela projeto, ele pega um conjunto de projetos e exibe cada linha deles dentro de uma tabela. Então, tem aqui o table e aqui tem um map que faz o mapeamento para as linhas. Tá? Qual é a questão aqui, né? Você precisa, para fazer um teste unitário mesmo, você precisa mocar esse cara aqui. Ou seja, eu quero testar o comportamento do tabela projeto sem necessariamente depender do linha. Tá? Por quê? Porque se eu testar os dois integrados, eu posso ter um defeito no linha e esse defeito no linha afetar os testes do tabela. Tá? Então, assim, o ideal é a gente fazer teste unitário e depois fazer o teste de integração, tá? Que é como esses dois aqui se comunicam. Tá? Então, como é que funciona aqui o tabela? Os testes do tabela, né? Primeiro que aqui os mocks já começaram a ficar um pouquinho mais complexos, tá? Então, por exemplo, eu tenho que mocar o linha, tá? Aqui está sendo utilizado uma função que é o gestMock. Você passa qual o módulo e aí diz para ele qual é a implementação aqui no caso do export default, tá? O export default do linha é o componente de linha, tá? Aqui o export default. E aí o que a gente faz, né? Aqui você dá uma implementação. Então, nesse gestMock você vai dizer uma função, então isso tudo aqui é uma função, que na verdade ela te retorna uma função que é um mock. E aí essa função aqui é um mock, e o parâmetro que você passa, né, para ela é o que vai ser executado quando essa função for chamada. Então, o que é isso aqui que eu marquei, né? Isso aqui é a implementação do que vai ser o linha projeto mockado. Ou seja, eu vou ter uma implementação fixa aqui, que eu quero garantir que não tenha defeito, para eu poder fazer o teste unitário do tabela. Tá? Então, eu estou substituindo a implementação do linha projeto por essa implementação aqui. Tá? E aí, toda vez que for chamado aqui dentro o linha projeto, vai ser chamado essa função aqui no lugar. Tá? Então, aqui eu não preciso fazer nenhuma intervenção nesse código para poder fazer os testes unitários. Se a gente estivesse trabalhando com stub, o que eu podia fazer, né? Eu podia ter um linha projeto stub aqui, que ia substituir esse linha projeto, e aí eu fazia alteração aqui dentro do componente. O que não é legal, porque uma vez que você está mudando o código-fonte, você pode estar introduzindo novos defeitos aqui. Tá? Então, o ideal é não mexer no código do componente, e sim utilizar aqui funções de teste para poder mocar ele, tá? E fazer o comportamento dele ser substituído em tempo de execução por um outro comportamento que a gente define aqui. Tá? Além disso, né, aqui é definido a suíte de teste, ó, esse describe, ele serve para poder agrupar um conjunto de testes. E eu coloco uma série aqui de casos, né? Então, aqui é uma coisa interessante, ó, olha aqui uma função de limpeza, né? Então, eu tenho aqui after each, mandando
limpar todos os mocks, ou seja, o mock que eu tenho aqui, linha projeto, ele vai ser limpo aqui, né? Porque quando eu faço as asserções, ó, eu faço a asserção do tipo, linha projeto foi chamado uma vez. Mas se eu não limpar o linha projeto, no próximo teste, ele não vai ter sido chamado uma vez. Ele vai ter sido chamado mais de uma vez. E aí um teste vai estar interferindo no outro. Então eu preciso fazer essa limpeza depois de cada teste para que os meus testes funcionem adequadamente. Tá? Então, para isso que serve aqui essas funções de limpeza. Tá? E aí tem alguns testes aqui, né? Props vazio, ou seja, o tabela projeto sem nada, ele tem que responder que não existem projetos. No lugar de passar um props vazio, passar um array vazio, tá? Mesma coisa. Passar um projeto, 2 em N projetos. Aí aqui é aquele caso de teste de ciclo, né? Então, aqui passando um projeto, o que ele tem que responder? Ele tem que responder que o mocked line está no documento, que é essa linha aqui, ó, mocked line, e que o linha projeto ele foi chamado uma vez só, porque eu tenho um projeto, ele tem que ser chamado uma vez só. Tá? Depois, se eu tiver 2 projetos, o linha projeto ele tem que ser chamado 2 vezes. Ah, por que eu não fiz esse assert aqui, ó, aqui embaixo? Porque esse teste já está verificando um cara que a linha aparece, tá? E a gente espera que esse segundo aqui, ele seja complementar a esse caso, né? Então, não precisaria verificar novamente se o linha mocado está sendo exibido, né? Só de eu ter aqui o linha projeto, esse cara precisaria estar sendo exibido. E fazer aqui, por exemplo, N vezes. Tá? E aí eu teria que ter aqui o N é 10, né? Eu precisaria ter 10 vezes isso aqui. Tá? Então, esse aqui é um segundo exemplo de teste unitário, onde a gente está fazendo o teste do tabela projeto, mas mocando o linha projeto. Tá? Aí, seguindo na ordem aqui, né? Depois do linha projeto tem o listagem. O listagem ele é o componente que esse cara aqui um só é a linha, né? A tabela, o conjunto deles, e a tela toda é o listagem. Tá? E o listagem projeto, aí ele já é um pouquinho mais chato de testar, porque ele começa a fazer uso de hooks. Tá? Então, ele começa a fazer uso de hooks do Redux, tá? Que é useSelector, tá? useDispatch. Tá? E aí, esses hooks aqui, eles precisam ser mocados também. Tá? Então, assim, aqui o teste ele já começa a ficar um pouquinho mais complicado. Tá? O tabela projeto, ele também precisa mocar, por exemplo, a gente precisa mocar esse cara, que é o tabela. Então, já começa a ter muitos mocks no mesmo componente. E isso vai dificultando a gente montar o teste unitário dele, tá? Então, por exemplo, aqui, vocês vão ver que o teste desse componente, ele começa, ó, mocando tabela, depois ele moca o React Redux, depois moca o estado da aplicação, porque o estado da aplicação é utilizado no componente, depois moca o slice, tá? Depois ainda vai precisar mocar a parte de tempo, porque ele usa um set timeout. Inclusive, estava com problema, eu tive que comentar ele aqui. Ele usa esse set timeout. Tá? E aí, para a gente simular o comportamento dele, eu preciso mocar o tempo. Tá? Então, assim, já começa a complicar. Então, esse aqui foi um exemplo um pouco mais complicado. Ó. Por exemplo, vou explicar aqui para vocês. O tabela projeto, aqui eu estou mocando direto o export default dele, tá? E aqui tem um comportamento que é basicamente um div. Eu troquei ele não por uma tabela, mas por um div. Mas eu ainda preciso ter um
um tratador de evento aqui, que é, por exemplo, um clique. Porque vai ter aqui no listagem, ele passa um tratador para o tabela. Um clique, handle, excluir projeto. Esse handle, excluir projeto está aqui. E aí, para eu testar esse módulo aqui, eu preciso que alguém execute esse onClick para poder rodar essa função aqui. E aí, para isso dar certo, eu preciso que no meu mock eu consiga executar um tratador, alguma coisa que vai ser passada aqui como parâmetro. Tá? Então, muitas vezes a gente tem que ter um mock um pouquinho mais elaborado para a gente poder conseguir trabalhar direitinho com eles. Então, isso aqui é uma parte que foi mockada na tabela. Depois, o React Redux, você não precisa mocar ele todo. Então, aqui ele tem diversos esportes, tá? Mas quando a gente coloca essa linha aqui, eu estou dizendo, ó, você cria um mock para esse módulo, mas coloca o Redux inteiro aqui, esse módulo todo, o real dele, e só substitui esses exports aqui que vem depois. Tá? Então, isso aqui é um artifício para você mocar uma parte toda, mas se eu precisar de alguma outra coisa, ela está presente aqui ainda. Tá? Então, eu substituí o useSelector e o useDispatch. O useDispatch ele precisa de implementação, porque o dispatch ele chama uma função, tá? E ele precisa que o mock faça essa chamada também. Então, quando você chama o dispatch aqui, ó, por exemplo, aqui eu vou ter um dispatch, que é uma função do Redux, ele vem daqui, ó, useDispatch. Esse dispatch ele tem que ter o comportamento de retornar esse cara aqui, ó, de executar ele. Tá? Então, ele precisa pegar o parâmetro e aí ele pode retornar simplesmente o parâmetro. Mas isso aqui precisa ser executado. Tá? Então, tem uma implementação aqui. Eu preciso do estado da aplicação, tá? Porque a gente vai verificar os estados. Esse componente aqui depende de estados. Tá? Ele está aqui, ó, quando você... Essa variável aqui chamada status, que é um seletor do estado geral da aplicação, ele pega projetos.status. E aqui tem diversas verificações em cima do status. Se a tela carregou, se ela salvou, se ela apagou, entendeu? Então, assim, eu preciso ter o estado da aplicação. E aí o estado da aplicação ele está mocado aqui, ó. Tá? Além disso, tem o Slice, né, que é uma parte do Redux, que carrega essas funções, que é os seletores que estão sendo utilizados. Então, aqui eu tenho o Select All sendo utilizado, e tem também tem o Fetch e o Delete, tá? Que são reducers que estão sendo chamados. Então, assim, ele despacha o Delete e ele despacha o Fetch também. Então, eu preciso mocar esses caras. Então, aqui eu botei simplesmente uma função. E o timer, a gente precisa usar os fake timers para poder testar o set timeout. Tá. Aqui tem um artifício que é, antes de cada elemento, a gente recarregar o estado da aplicação. Tá? Então, a implementação do useSelector, que é quem é utilizado para pegar o estado da aplicação, ela é reimplementada a cada chamada de teste para ela poder recarregar o estado da aplicação. Tá? E depois de cada chamada de teste, a gente limpa os mocks, todos eles aqui, ó, useSelector, Fetch, tabela projetos e limpa tudo. Tá? Na verdade, eu acho que podia deixar só esse aqui. E aqui tem os testes dos estados, tá? Esse componente ele é carregado para cada estado, tá? Então eu coloquei aqui o que deveria ser exibido em cada estado. Então, se ele está not loaded, ele fez um fetch dos projetos e esses projetos não foram carregados,
eu preciso chamar o FET projetos uma vez, eu preciso ter as coisas que tem na página, ou seja, o título da página, o label lá que referencia o título da página, e não carregar a tabela, ou seja, eu não tenho a tabela e a tabela não foi chamada nenhuma vez. Tá? Isso é o estado não carregado. E assim vai, ó, carregado. Quando eu carrego, ou na verdade não é carregado, aqui é carregando, né? Quando ele está carregando, aparece a mensagem carregando projetos. Tá? Depois, se a carga não funcionar, tem um failed. Tá? Por que eu botei aqui? Eu fiz uma extração aqui de código duplicado, porque mais de um caso de teste está utilizando esse código aqui. Então, eu extraí uma função e aí eu chamo ela em dois estados, que é o failed e tem um outro estado aqui embaixo, que é um estado não existente. Tá? Esse estado não existente, ele também deveria ter a mesma resposta do failed. Tá? Por isso que esse cara aqui foi extraído. Da mesma forma, eu tenho um OK aqui, ó, OK state test, que foi extraído também para evitar duplicação, que ele teria que ter o mesmo comportamento para o estado loaded, saved e deleted. E aí o código dele está aqui, que é basicamente mostrar a tabela. E por último, o handler de clicar, né? Que aí você precisaria não só renderizar o componente, verificar se ele foi carregado, né? Aqui o comentário está errado, não carrega a tabela, né? Aqui tem que carregar a tabela. Busca os elementos e aí depois faz um evento de clique. Tá? Clica lá na tabela e eu preciso ter chamado o dispatch lá do delete projeto server, ou seja, uma ação lá que vai mudar o estado da aplicação. Tem que ter chamado uma vez e com o ID que eu passei aqui, ó. Por que aqui está 1, né? E a gente passou direto aqui no mock e forçou 1. Ó, excluir projeto aqui no mock está fixo, 1. Tá? A gente podia ter feito um mock mais elaborado aqui, passar o parâmetro, pegar o parâmetro aqui, passar o parâmetro para cá e verificar se o parâmetro que foi passado foi chamado. Mas isso não estaria testando tabela, entendeu? Isso estaria testando o mock. E aí, por isso, não faz sentido. Tá? E aí, nesse código aqui, que é interessante a gente observar alguns probleminhas. Tá? Então, deixa eu rodar aqui os testes. Primeiro que agora os testes não vão falhar, não vão passar todos, ou espero que não passem todos, porque eu fiz uma alteração no código. Que foi comentar aquele dispatch que estava causando problema. Aquele dispatch não, aquele set timeout. Esse cara aqui. Dois testes estão falhando, né? A gente vai ver aqui em cima quais são os testes. Listagem projeto, not existing state. Ele deveria ter chamado lá o set timeout uma vez, o fetch, e não chamou nenhuma. Tá? E tem o failed, então, a situação failed também que deveria ter chamado e não chamou. Qual que é o problema aqui, né? O código original, né, antes de eu fazer esses testes, ele estava assim. Ele estava sem esse O aqui. Deixa eu tirar esse O e ver se os testes vão passar. Agora só um que falha, né? Que é o not existing state.
Tá? Deixa eu rodar a aplicação. Quero ver a aplicação rodando se aquele defeito parou, tá? Tinha um defeitinho que ele ficava recarregando, que é justamente aquele caso. E esse é o caso que a nossa medição de cobertura que está falhando, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, essa medição de cobertura aqui tem um branch com problema. Se você for olhar aqui no código de cobertura, tá? O SRC eu não estou me preocupando com ele por enquanto. Vim aqui no source, aí aqui listagem projeto que... Será aqui? Ah, 100% de cobertura. Então, listagem projeto. Não, agora ele está com 100%. Tá? Agora ele está com 100% de branch, só que ele tem uma questão aqui que é, eu não consigo, eu tenho uma situação aqui que não tem um comportamento definido, tá? Que é o seguinte, um estado não definido, eu não sei exatamente o que acontece, ou esse efeito aqui não acontece nada. E o que eu tinha definido nos testes é o seguinte, o comportamento de um estado não definido deveria ser a mesma coisa de um failed. Só que quando você começa a introduzir aqui, tentar tratar esse estado não definido, né, você começa a causar alguns problemas. Por exemplo, vou voltar com isso aqui, só para mostrar para vocês. Como é que eu tentei definir aqui um estado não definido, né? É o failed ou qualquer coisa que seja um estado diferente de um estado que eu conheço. Ou seja, se ele for failed ou alguma coisa diferente de um estado que eu conheço, eu preciso fazer um set timeout e fazer um fetch. Só que por algum acaso aqui, o comportamento do software está ficando esquisito. Ele está recarregando sempre por conta daquela condição, né? Cadê o... Deixa eu só dar uma olhada aqui em alguma coisa. Eu consigo fazer um stop disso. Pausa. Ele continua, mas... Loading, loading, loaded. Loaded, loaded, loading. E provavelmente está fazendo set timeout aqui numa condição que não era necessária. Mas o que eu queria mostrar aqui em relação à cobertura, né? Digamos que a gente não tivesse introduzindo um outro defeito ali, né? Eu fico aqui com uma condição que ele está pedindo aqui um else, que não tem nenhum else aqui, mas que eu não consigo cobrir. Por quê? Se eu colocar um else aqui, eu certamente introduzo um problema, porque... Eu vou colocar aqui o else. Digamos que você queira fazer uma alteração do tipo... olha só, not loaded, você faz um fetch, e se você tiver qualquer outra coisa aqui, você poderia setar um timeout para frente para você fazer um fetch, né? Só que essa qualquer outra coisa precisa ser diferente desses estados aqui, porque eu não quero ter nesses estados um fetch, né? Então, assim, not loaded, o not loaded já está aqui em cima, né? Mas não precisaria nem estar aqui.
mas o loading, loaded, saved e deleted, eu não quero que eles entrem aqui no set timeout. Então, se eu tiro isso aqui, ó, esses casos eles não estão cobertos, eu não tenho um else aqui. Tá? Se eu colocar o else, um comportamento aqui que é não definido. Tá? Eu precisaria do set timeout só no failed e numa coisa que é indefinida que eu não consigo dizer aqui o que é. Tá? Por conta disso, eu fico aqui meio que travado sem conseguir cobrir uma perninha. Por exemplo, eu não poderia ter um else. Eu precisaria de um caso mais ou menos desse aqui. Por um acaso, essa condição deve estar até furada aqui para mim, está causando problema. Eu teria que ver uma outra forma de cobrir o caso aqui de um estado não existente. Tá? Mas só para terminar aqui e mostrar para vocês dois últimos testes aqui. Um teste de formulário, tá? Que é basicamente a gente pegar aqui, carregar o formulário e fazer o teste de submissão dele. Novamente, tem que mocar um monte de coisa, tá? Tem exemplos aqui. E aí, para fazer esses mocks, mocar o Redux, mocar o estado da aplicação, só que aqui eu preciso para alguns testes de alguma coisa cadastrada. Por exemplo, fazer um update. Tá? Mocar o slice, tá? E aqui conseguindo ainda encontrar aqui um projeto, porque eu preciso fazer uma busca para o update. E aqui começam a aparecer coisas do tipo testes assíncronos, tá? Eu vou mostrar aqui embaixo para vocês. Porque as validações do componente que eu estou usando para fazer validações de campo, ele faz validações assíncronas. Então, você precisa colocar um async aqui na frente, no caso de teste, para poder, por exemplo, fazer um teste de validação de campo. Tá? E aí eu criei uma função separada para isso, chamei de field test, que faz um monte de coisas. Inclusive, carrega o projeto, pega os campos e o botão, coloca valor nos campos, roda o submit. E esse submit ele precisa rodar dentro desse act aqui, com esse await e com esse async aqui. Você precisa rodar ele num contexto que é um contexto lá do React e que é usado por esse act aqui. E esperar os eventos acontecerem, que são eventos dado que você roda o submit. Tá? Depois você precisa aí verificar, por exemplo, eu coloquei alguns parâmetros aqui, então essa função tem um monte de parâmetros para eu poder reutilizar ela. Se eu esperava que o nome fosse válido, ou que não fosse válido, eu preciso pegar uma mensagem de erro do nome. Se eu esperava que a sigla não fosse válida, eu preciso pegar uma mensagem de erro da sigla. Se os dois são válidos, eu preciso que esse formulário seja redirecionado para um determinado path, que vai ser passado aqui em cima. Tá? E aí, isso é configurado aqui. Tá? Então, os testes, a execução dos testes, ela fica basicamente você rodar a validação dos campos com os parâmetros necessários. Então, por exemplo, nome vazio, tá? Ele já vem aqui direto, e lá dentro tem algumas assertivas, e se você precisar de mais assertivas, você pode fazer aqui fora também. Então, por exemplo, eu quero um cara que seja válido, então ele tem que despachar um add. Tá? E aí esse add, a chamada desse add é verificada aqui fora, porque por algum motivo, se você passar esse add como parâmetro aqui dentro, ele não funciona lá dentro. Tá? E assim vai. Isso aqui é a validação de formulário. Tem os exemplos aqui, vocês podem dar uma olhada. E só por último, para eu fechar, tenho a validação do próprio Slice. O Slice, dentro do Redux, ele é o cara que é responsável por fazer a modificação de estado da aplicação. Então, ele faz a chamada dos métodos que vão lá no servidor, fazer um update, fazer um delete, tá? E ele tem aqui os reducers, que são os caras que pegam um estado e levam a aplicação para outro estado.
E esses caras precisam ser testados também. Então, quando você tem lá o slice, você, primeiro, moca as requisições, HTTP GET, POST, PUT, DELETE, elas vão ser funções fixas, usa lá os fake timers, e aí você passa a fazer implementações do tipo, para cada teste que eu tenho, eu digo o que o HTTP vai responder. Então, por exemplo, eu quero fazer um fetch fulfilled bem sucedido. Eu digo o que o HTTP GET vai responder, tá? Fazendo a implementação do mock aqui, ó. Eu estou dando a implementação desse mock, e a implementação desse mock é um promise resolve, ou seja, ele é uma promessa, que é uma coisa assíncrona, que vai resolver para esse valor aqui. Tá? Então, eu espero o fetch acontecer, chamo o fetch, e aí, para eu chamar o fetch, eu preciso do driver, que é o store. Eu não consigo chamar o fetch sem o store. Aqui a gente não mocou, eu não moquei o store, eu estou usando o store real, que funciona como um driver. Tá? Então, carrega o store, tá? Ele é carregado aqui, ó, e ele precisa ser recarregado a cada teste, para eu poder ter o meu estado da aplicação limpo para eu começar o próximo teste. Tá? E aí, eu dou o que o HTTP vai responder, chamo o método, que é fetch, e espero que ele jogue a aplicação para o estado loaded. Tá? E que no estado dele eu tenho uma entidade com o ID que eu passei e que esse ID seja igual ao que foi passado. Tá? Ou pegando essa entidade, ela seja igualzinha. Aqui eu tenho um assert aqui que compara o objeto todo. Tá? To equal, ele vai comparar o objeto todinho. E tem os outros casos aqui, né? Por exemplo, fetch rejected. Se eu tento fazer um fetch e o servidor responde alguma coisa do tipo, não consigo. Tá? Então, ele tem aqui um promise reject com a mensagem de erro. O estado tem que ser jogado para failed. E a mensagem de erro ela tem que estar lá num campo específico do estado, que é chamado de erro. Tá? E assim vai. Fetch pending, tá? O pending ele é um pouquinho mais complicado, porque eu tenho que fazer um promise e resolver ele dizendo que ele tem que dar um set timeout, ou seja, eu tenho que não resolver o promise durante um tempo, tá? E aí eu setei aqui quanto tempo, por exemplo, 1 segundo, e aí dizer o seguinte, ó, aqui são fake timers, tá? Então, a gente está simulando o tempo, então o Jest avança o tempo em 500 milissegundos, e aí eu tenho que ver que o estado da minha aplicação ela está em loading ainda, que ela não foi para loaded. Tá? E aqui tem um teste para isso. E assim vai, tá? Aí tem o add, tem uns que são mais complicadinhos, por exemplo, o update. Para eu poder fazer o update, eu tenho que adicionar um cara antes. Para eu poder ter um cara no estado, para eu poder fazer um update dele. A mesma coisa com delete. Tá? E fazer a seleção dos projetos também. Eu deixei um comentário aqui para vocês, e na minha opinião, essa suíte de teste aqui, apesar dela estar chegando aqui em 100% de cobertura, você vai ver aqui, ó, quando a gente roda o teste do Slice, está 100% coberto. Porém, na minha opinião, ainda existem casos que estão faltando aqui. Ó. Ainda precisaria testar os estados pending de update, delete e add. E ainda precisaria ver se um promise de add, update ou delete fosse para o rejected. Se daria algum defeito. Isso precisaria ser testado também. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte para vocês. Está 100% de cobertura, tá? Mas ainda tem casos de teste faltando aqui. Tá? Eu poderia ter um defeito em algum desses estados aqui, eu não estou observando. Da mesma forma com que eu fiz uma programação aqui, que meus testes passavam, só que a minha aplicação estava com defeito. Tá? Então, assim, os testes estavam com problema. Beleza, acho que de conteúdo já foi bastante. Deixa eu dar um stop aqui, vou chamar a reunião lá rapidinho, só para a gente bater um papo, tirar as dúvidas aqui no final.